Muito bem. A parte do cachorrinho ainda está com o cachorrinho. Tá certo. Muito bem. Bom, a gente está trabalhando com estruturas de repetição, né? Eu gostaria de primeiro deixar claro que quando a gente está vendo aqui a disciplina de algoritmos e a gente não está fazendo uma relação direta com a estrutura na linguagem de programação, né? Então a gente vai ver aqui todas as estruturas que existem, independente da linguagem, e depois, né, se aquela estrutura existe na linguagem, a gente vai lá e mostra como funciona aquela estrutura, porque algumas estruturas que vão ser mostradas aqui não tem exatamente da mesmo formato, né, igual conteúdo em todas as linguagens, tá? Então, porque como normalmente, né, em provas de concurso e tal, cai todas as estruturas, né? Então, independente da linguagem, salvo se tem alguma coisa específica, né, relacionada à linguagem. Então, a gente está vendo tudo, né, para deixar vocês preparados para qualquer situação, né? Então, independente da linguagem. E depois a gente vê como faz isso, né, ou como representa essa estrutura em Python, né? Por exemplo, a estrutura que nós vimos na aula passada, do faça enquanto, né? Faça enquanto, ela não tem estrutura semelhante na linguagem Python, né? Tem o enquanto faça, né? Então, em Python tem o while, que o while permite, né, que você crie uma estrutura enquanto faça. Mas o faça enquanto, esse tipo de estrutura só existe, por exemplo, em C++ e C, C++ e Java, né? Você vai encontrar essa estrutura faça enquanto, né? Enquanto que em Python não tem. Então, é claro que nós vimos que, como é uma estrutura de repetição, você pode utilizar a estrutura enquanto faça em substituição à estrutura faça enquanto, né? Muito bem, nós vamos ver agora um caso específico, que é uma estrutura de repetição quando você não tem um número determinado de vezes para executar alguma coisa. Todas as estruturas que nós vimos, tanto a enquanto faça quanto a faça enquanto, elas são estruturas de repetição que normalmente você usa uma variável para controlar o número de repetições que alguma coisa vai acontecer, né? Então, você organiza a estrutura e usa lá um contador para controlar o número de vezes, né, que alguma coisa vai acontecer. Então, vai ficar executando uma série de instruções, repetindo uma série de instruções, um determinado número de vezes, né? Bem definido isso. Só que em algumas situações, esse número de repetições ele não é definido. E quando não é definido esse número de repetição, aí a gente usa a linguagem do informatiquês, né, como é conhecida, a gente usa um flag. Flag é só um nome bonito, né, que encontraram para definir uma condição de parada. Então, eu tenho uma estrutura de repetição, enquanto faça ou faça enquanto, só que eu não tenho exato, né, o número de repetições que alguma coisa vai acontecer. Então, para isso, eu tenho que criar uma condição de parada. Aí, normalmente, né, se usa a palavra flag para representar essa condição de parada, para que você possa definir quantas vezes alguma coisa vai acontecer, né? Então, às vezes, na mesma variável que está ocorrendo a entrada de dados, ela é usada como flag,
E nós vamos ver um exemplo onde eu vou criar uma condição de parada, usar uma variável para ser essa condição de parada, né? Vou criar um flag à parte. Tudo depende do problema, né, que possa se apresentar aí para você. Muito bem. Então nós vamos apresentar a estrutura do algoritmo e analisar um algoritmo, né? Fazer um algoritmo usando uma estrutura de repetição com flag, né? Estabelecendo uma condição de parada. Embora possa ser feito tanto com enquanto faça quanto faça enquanto, eu vou utilizar o faça enquanto neste exemplo que eu vou demonstrar aqui. Bom, a gente já viu que numa estrutura de algoritmo tem lá o início, declaração de variáveis e constantes, de todos os comandos, né? Pode acontecer ou não, né, ocorrer a declaração de variáveis. E na estrutura faça enquanto, nós vimos que eu crio uma estrutura onde eu mando repetir alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Um bloco de comandos, enquanto esse teste lógico for verdadeiro. Então ele vai ficar executando, né, todas as instruções que estão aqui enquanto esse teste lógico for verdadeiro. E normalmente, né, o que definia a saída do bloco era a quantidade de repetições, né? Nós vimos os exemplos onde executava um determinado número de vezes e eu colocava um contador aqui dentro do laço para ficar contando quantas vezes alguma coisa ia acontecer, e no teste lógico eu estabeleci o limite, né? Então, quantas vezes eu quero que aconteça? 3 vezes? 4 vezes? Então eu definia no laço quantas vezes alguma coisa ia acontecer. Então eu definia no teste lógico efetivamente quantas vezes alguma coisa eu quero que aconteça. Só que agora é um pouco diferente, né? Agora eu não sei quantas vezes essa repetição pode acontecer. Então eu vou estabelecer um limite. Eu vou estabelecer uma variável, que eu vou chamar de flag, para estabelecer a condição de parada. Aí, por exemplo, o problema é fazer um algoritmo para somar N números reais apresentando o resultado no final. Aí vejam que no próprio enunciado do comando, ele já coloca essa indeterminação, né? Eu não sei quantos números são. Quantos são? E coloca lá N. Quanto é N? N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, 100, 1000, pode ser qualquer coisa. Então eu não determinei quantos números efetivamente eu preciso somar. Então quando isso acontece, eu preciso estabelecer uma condição em que eu possa dizer, olha, agora acabou, agora parou. Não tem mais números a ser dado entrada para que eu possa somar. Eu quero só agora mostrar o resultado. Então existe, neste caso, a necessidade de você estabelecer qual vai ser a condição de parada. E a condição de parada, normalmente, né, no Informatics, a gente chama de flag. O flag vai ser a minha condição de parada. Ficou entendido a questão que está sendo colocada? Sim, sim, professor. Tudo bem? Muito bem. Tranquilo. Bom, então, agora o que eu preciso, né? Fazer a representação das entradas, né? Quais as informações precisam ser informadas para que eu possa resolver o problema. Aí vai ser a entrada de N números, ou seja, uma quantidade indefinida de números reais. Aí eu vou utilizar para isso uma única variável para que receba essa entrada, né, dos N números. Então eu vou usar o mesmo modelo que a gente viu lá, com a representação de a entrada de um número determinado de vezes. Eu vou utilizar o mesmo esquema, né, de entrada dentro de uma estrutura de repetição, e vai ocorrer uma entrada em uma única variável, né? Bom, mas agora eu preciso de um dado adicional, né?
eu preciso agora estabelecer qual vai ser a representação dessa condição de parada. Tá? No exemplo que eu vou mostrar aqui, a minha condição de parada, eu vou utilizar um caractere, um valor diferente daquele que está sendo dado a entrada. Tá? Porque nem sempre eu posso utilizar os valores que estão dando entrada. Por exemplo, se eu fosse utilizar a própria variável n, que está recebendo os números, estabelecer um número com uma condição de parada, esse número não poderia entrar nunca na soma, né? Concorda? Se a gente imaginar a reta dos reais, né, eu não teria condições de utilizar aquele número que eu estou estabelecendo como flag ou como condição de parada para efeito de soma. Eu até poderia, né, dizer, olha, quando a pessoa digitar -1 é porque não tem mais números. Tá, mas se eu quero somar o -1, aí o -1 teria que ficar fora, né, do conjunto de dados que está ocorrendo. Então, para evitar esse tipo de coisa, para este exemplo, né, que eu quero somar n números reais, ou seja, pode ser qualquer número dentro dos reais, eu vou estabelecer um valor de flag diferente daquele que está sendo dado entrada. Aí, no caso, eu vou utilizar uma variável chamada de opção, que eu vou, por exemplo, perguntar para o usuário se tem algum número adicional para que ele some ou não. Então, vai ocorrer a entrada de dados, e depois da entrada de dados, vai perguntar para o usuário: tem mais números para serem informados? Aí o usuário vai digitar um caractere, por exemplo, S para sim, e se tiver mais números, aí sim ocorreu uma nova entrada. Então eu vou utilizar um flag que está fora do conjunto dos números que estão dando entrada, ok? Neste caso, né, eu vou ter que utilizar um flag fora desse conjunto. Eu poderia utilizar um valor dentro do conjunto que está sendo dado entrada? Depende muito do caso, né? Depende muito do caso. Por exemplo, se eu estou analisando notas, a entrada de dados de notas. Ora, uma nota normalmente varia entre 0 e 10. Então tem um limite, né, entre 0 e 10. Aí eu até poderia utilizar, por exemplo, como flag, o valor -1 para a nota, porque -1 seria um valor inválido para a nota, mas poderia servir como flag para eu poder terminar a entrada de dados de N notas, por exemplo. Entenderam aí essa questão do que eu vou utilizar como flag ou como condição de parada? Então, em algumas situações, eu tenho possibilidade de utilizar um valor dentro do conjunto de dados, utilizar a própria variável que está ocorrendo a entrada, e em outras situações eu não tenho como fazer isso. Então, eu tenho que criar um flag, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou criando um flag que está fora do conjunto de dados a serem informados pelo usuário. O usuário vai entrar com números reais e eu vou entrar com uma pergunta onde eu vou responder sim ou não se tem mais números para ocorrer a entrada de dados, ok? Tudo bem essa questão? Sim, Entenderam sim. bem a jogada? Aí Então, depende muito do caso, né? Muito bem. Então vamos ver agora como executar uma repetição usando a estrutura de repetição fácil enquanto com flag. Com flag. Então eu vou criar uma estrutura com flag, ou seja, com uma condição de parada. Flag, como eu falei para vocês, é só um nome bonito, né, que foi dado para você representar uma condição de parada. O flag vai ser a condição para que diga para mim se eu tenho que continuar com a repetição ou sair da estrutura de repetição. É exatamente para isso que serve o flag. Então eu vou criar uma estrutura de repetição para executar um comando ou um bloco de comandos, um número indeterminado de vezes. Então essa indeterminação vai ser estabelecida
pelo próprio usuário, né? O usuário vai dizer, olha, agora não tem mais números. O usuário vai informar que ele não quer mais entrar com novos números. Tá? Então, quando ocorre isso, eu preciso criar um flag, né? Então, o usuário vai fazer algo com um número não determinado de vezes. Então, ele vai definir se vai ocorrer outra entrada ou não. Muito bem. Então, vamos por parte, né? Então, aqui na declaração de variáveis, né, eu criei uma variável do tipo caractere, né, chamada de opção. Então, criei uma variável do tipo caractere, chamada de opção. Criei uma variável real, onde vai ocorrer a entrada de dados. Então, exatamente como nós vimos lá na estrutura de repetição, enquanto face e face enquanto. Criei uma variável chamada de resultado, porque eu quero fazer a somatória, né, desses números que foram informados pelo usuário. Então, eu tenho que criar um acumulador, né? Aí o acumulador vai ser a variável resultado. Então, no primeiro momento, né, ele vai criar essas três variáveis na memória. Então, ele criou a variável opção, criou a variável num e criou a variável resultado. Na variável opção, é uma variável do tipo caractere, ou seja, só vai aceitar valores do tipo caractere. A variável num e a variável resultado pode receber valores do tipo real. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Vamos ao próximo. Próximo comando. Resultado recebe 0. Como ele é um acumulador e vai ocorrer a soma de dados, esse acumulador precisa ser zerado, para evitar aquela situação que nós já comentamos, né, de uma variável do tipo acumulador, ela pegar uma informação incorreta lá da memória e utilizar na somatória, né, porque pode até ter 0, mas pode ter outro conteúdo dentro dessa variável e influenciar no resultado. Se eu quero ter certeza que o acumulador vai estar fazendo a soma correta, eu preciso zerar o acumulador. Isso acontece sempre quando eu uso um acumulador ou quando eu uso um contador, né? Eu sempre inicializo essas variáveis para evitar, né, que ela receba um valor incorreto e influencie no resultado da operação. Então, o próximo comando que nós vimos foi o resultado receber 0. Então, ele executou aqui, né, o resultado, recebeu o valor inicial igual a 0. Próxima instrução. Imprimir ou mostre na tela o texto que está aqui. Digite um valor. Então, ele vai mostrar para o usuário, né, a informação. Digite um valor e vai aguardar que o usuário faça a inserção de um valor. Então, o cursor vai ficar piscando e aguardando que o usuário informe algum valor. Próximo comando. O usuário vai digitar um valor. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Então, quando o usuário teclou Enter, o valor é lido e armazenado na variável num. Então, vejo que até agora está ocorrendo exatamente tudo igual ao que nós vimos nas estruturas face enquanto e enquanto face, né? Próximo comando, um comando de atribuição, né? Resultado recebe resultado mais num. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho um comando de atribuição, no comando de atribuição executa o que está no lado direito e depois armazena na esquerda, né? Comando de atribuição. Então, ele vai pegar o valor que está na variável resultado. Aí nós vimos aqui no anterior, né, o resultado está 0 e o num está 5. Vai pegar o valor que está na variável resultado, somar com o valor que está em num e armazenar no própria variável resultado. Aí 0 mais 5, 5. Esse 5 ele armazena no resultado.
Ah, mas tem uma informação lá, né? Tinha 0. Como ele está armazenando agora um novo valor, esse valor vai ser sobreposto. Então, o valor anterior da variável resultado, que era 0, é sobreposto por esse novo valor após o resultado da soma. Ok até aqui? Tudo certo, professor. Tudo bem. Próximo comando vai ser justamente agora a inserção do flag, né? Ou seja, ele vai perguntar para o usuário se tem outro número a ser informado. Então ele pergunta, tem outro número? Aí eu dou aqui no próprio texto que vai aparecer na tela para o usuário, né? Eu dou como sugestão SON para que ele possa fazer a inserção, né, de S se for sim e de N para não, para saber se tem outro número a ser digitado. Então ele mostra o texto na tela para o usuário e aguarda que o usuário digite a resposta. Próximo comando. O usuário informa a resposta. O usuário digitou S. O usuário digitou S e teclou Enter. O que é que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável opção. Então, o S foi armazenado na variável opção. Por isso que eu defini, né, a variável como tipo caractere. Então, ele leu a variável opção. Próximo comando. Chegou no enquanto, né? A condição. Vai aparecer a condição, o teste lógico. Aí ele coloca lá, enquanto opção foi igual a S minúsculo, ou opção foi igual a S maiúsculo, ou seja, independente se o usuário digitar o S de sim maiúsculo ou minúsculo, como é ou, né? Como é ou, um ou outro. Basta que um seja verdadeiro para toda a sentença ser verdadeira. Como S minúsculo, aqui é verdadeiro, e aqui vai ser falso, aí verdadeiro ou falso, toda a condição vai ser verdadeira. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele volta e vai executar todos os comandos de novo dentro da estrutura que está aqui. Ok? Então o usuário disse que sim, que tem outro número a ser informado, então ele recomeça para poder fazer a inserção do outro número. Continuando. Entrou no laço novamente, mostre na tela, digite um valor. E aguarda que o usuário, né, digite um valor. Aí o usuário digita um valor, o usuário digitou 7, teclou Enter. O usuário teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado em num. Ah, mas tinha um outro valor lá. O que, que ele faz? Sobrepõe. Porque antes, né, num estava com 5. No momento que ele digitou outro valor e armazenou no próprio num, ele sobrepõe o valor que está lá. Então o num agora é 7. Um novo valor. Próxima instrução, comando de atribuição. Comando de atribuição executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Né? Executa o que está no lado direito e armazena o resultado na esquerda. Aí ele vai pegar o valor que está em resultado, que no momento lá, né, anterior era 5, somar com o valor que está em num, que é 7, 5 mais 7, 12. Armazena em resultado. Ah, mas tem alguma coisa lá, né? Porque o resultado estava com valor igual a 5. O que, é que ele faz? Ele sobrepõe o valor. Então, o valor anterior, que era 5, é sobreposto pelo novo valor que ele recebeu agora da somatória. Então, o acumulador realmente está executando a tarefa para que ele foi criado, que é acumulando ou somando os valores que estão sendo inseridos pelo usuário. Próximo comando, imprimir o teste, a inserção do flag para saber se tem outro número a ser informado. Então vai aparecer na tela, tem outro número? Sim ou não?
e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí não tem mais nenhum número. Aí o usuário digita N. O usuário digitou N, o valor é lido e armazenado na variável opção. Então armazenou o N lá na variável opção. Aí como, mas tinha alguma coisa lá, o que é que ele fez? Ele sobrepõe o valor. Se eu mandei ler na própria opção, ele sobrepõe o valor que estava antes. Então agora é não. Aí vem para o teste lógico. Enquanto a opção foi igual a S minúsculo, ou opção foi igual a S maiúsculo, faça. Opção é igual a S minúsculo, falso. Agora é falso. Opção é igual a S maiúsculo, também é falso. Falso ou falso, toda sentença vai ser falsa. Se toda sentença é falsa, o que ele faz? Cai fora do laço e vai executar a próxima instrução após o enquanto. Então ele sai da estrutura de repetição porque a condição não é mais verdadeira. Então vejam que ele ficaria aqui no laço, né? Enquanto o usuário falar sim ou S, né, maiúsculo ou minúsculo, conforme a condição que foi estabelecida aqui, enquanto a variável for S, ele vai entrar com um novo valor, com um novo valor. E a cada valor que ele vai dando entrada, ele vai somando, né, esses valores que estão sendo inseridos a cada passagem pelo laço. Então, a sequência de operações nessa estrutura de repetição com flag, né, é o criar as variáveis para receber o num, resultado e opção, atribuindo um valor inicial para resultado, já que é uma variável, né, que vai ser utilizada como acumulador. Incluir na repetição o flag, né, porque eu criei uma variável para servir de flag, porque neste exemplo não é possível utilizar um próprio valor do conjunto, ou seja, um número real, como flag. Né? Por quê? Porque esse número ficaria excluído se eu quisesse somar com ele. Né? Tá? Então eu tenho que ter muito cuidado nessa definição dessa condição de parada. Alguns problemas já vêm definido, tá? Vocês vão encontrar alguns problemas, por exemplo, em livros e na internet, onde já vem estabelecido do tipo, olha, se alguém digitar -1, significa dizer que tem que parar, ou seja, já determina qual é o flag. Mas quando não vem determinado, eu tenho que estabelecer qual vai ser a condição de parada. Eu posso estabelecer a condição de parada, o flag, como sendo um dos elementos do conjunto? Depende. Se for um elemento que não vai influenciar no resultado, como aquela questão de notas que eu falei para vocês, né? Nota varia de 0 a 10. Se digitar uma nota acima de 10 ou abaixo de 10, seria uma nota inválida. Então eu poderia estabelecer, né, como flag, uma nota fora do conjunto válido, né? Uma nota, por exemplo, -1. Quando for -1 é porque não tem mais nota a ser inserido. Então tudo depende, né, na hora que eu estou analisando o problema, para saber se cabe um flag dentro do próprio conjunto de entrada de dados, ou se eu tenho que utilizar um flag fora do conjunto de dados, como foi esse caso aqui. Né? Eu estou utilizando uma estrutura de repetição, onde eu estabeleci um flag diferente do conjunto de entradas. Então está ocorrendo a entrada aqui, né? E somando os resultados, e está ocorrendo a entrada de um flag, que é um caractere, que representa a minha condição, se vai ser válida ou não, dependendo do resultado. Depois apresentar o resultado. Bom, então o algoritmo completo, né, fica assim: no início, criar a variável real num e resultado, o resultado vai receber 0, cria a variável caractere chamada de opção, aí faça. Aí a entrada de dados, digite um valor, resultado recebe resultado mais num, e depois a entrada de dados do flag. Né? Tem outro número, aí ele vai ler
a entrada de dados do flag. Aí faz o teste. Se for verdadeiro, ele volta para executar a tarefa. Se não for, e finalmente, né, a exibição da soma de acordo com o que ocorreu. Vamos então fazer o teste de mesa para saber se realmente, né, a execução dessa estrutura ela faz o que a gente deseja, né? Então começou lá o programa, aí primeira linha, real, num e resultado. Deixa eu só mudar a cor da tinta aqui. Real, num e resultado. Então criou a variável num e criou a variável resultado. Próxima linha, resultado recebeu 0. Comando de atribuição. Então vou colocar lá, resultado recebeu 0. Próxima linha, criou a variável caractere chamada opção. Está criando aqui a variável chamada opção. Próxima linha, faça, já manda fazer alguma coisa. Fazer o quê? Mandar imprimir na tela, digite um valor. Então vai aparecer na tela para o usuário, né, para o usuário digitar um valor. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 2. Quando o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Então, o 2 vem para cá. Próxima instrução. Resultado recebe resultado mais num. Aí, quanto é resultado nesse momento? 0. Quanto é num neste momento? 2. 2 mais 0, 2. Armazena em resultado. Ah, tem um conteúdo lá. O que ele faz? Sobrepõe. Então, aqui ele vai substituir por 2. Próxima instrução. Imprimir. Tem outro número? Ele vai mostrar na tela, né? Tem outro número? Aí o usuário vai lá e vai dizer sim. Se essa saiu quase igual a um 5. Vou colocar uma legenda. Isso aí é um S, tá? O usuário digitou S. O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável opção. Vou tentar agora fazer um S melhor, né? Pronto. S. O usuário digitou S e armazenou em opção. Aí ele chega na condição. Opção igual a S minúsculo, aí é falso. Opção é igual a S maiúsculo, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, toda a sentença vai ser verdadeiro. O que vai acontecer? Ele volta e vai executar tudo novamente. Próxima instrução. Imprimir, digite um valor. Aí vai ser mostrado na tela o texto e aguarda que o usuário digite um valor. Aí o usuário vai lá, digita 3. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Ah, tem alguma coisa lá, o que ele faz? Sobrepõe. Num. Próxima instrução, resultado recebe, resultado mais num. Comando de atribuição. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Quanto é resultado nesse momento? 2. Quanto é num neste momento? 3. 3 mais 2, 5. Armazena em resultado. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Próxima instrução. Imprimir. Tem outro número? Aí vai exibir, né? Tem outro número na tela? Aí o usuário vai lá. O usuário vai lá e digita não. O usuário vai lá e digita N.
o valor é lido, quando o usuário tecla Enter, o valor é lido e é armazenado em opção. Ah, tem um negócio lá, o que, que ele faz? Sobrepõe. Aí chega no enquanto novamente. Opção é igual a S minúsculo? Falso. Opção é igual a S maiúsculo? Também é falso. Falso ou falso, toda a sentença vai ser falsa. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e executar a próxima instrução após o enquanto. Então, ele sai do laço, sai da repetição. Por quê? Porque eu digitei o valor correspondente ao flag, ou a condição de parada para sair do laço. Próxima instrução, mostra na tela soma igual, e o conteúdo da variável resultado, que neste exemplo agora é 5. Chegando no fim. Entendido? Não é muito fácil isso? Só um pouquinho trabalhoso, mas é simples. Oi? Só um pouquinho trabalhoso, mas é simples. Tranquilo. Beleza. Se eu quisesse a média desses números que estão sendo armazenados, o que, que eu teria que incluir aí de estrutura? Um contador? Isso. Ou seja, a cada entrada de dados, eu colocaria aqui, né, um contador. Né? A cada entrada, criaria um contador lá, né, uma variável do tipo inteiro, uma variável inteira, criava um contador, por exemplo, x seria o contador, atribuiria um valor inicial igual a 0 para esse contador, toda vez, né, que eu utilizo contador ou acumulador, eu tenho que atribuir um valor inicial igual a 0, e aqui dentro, depois da entrada de dados, eu faria o incremento desse contador, ou seja, x recebe x mais 1. Computador. Ocorreu a entrada de um número, somaria mais um número. Quer dizer, quando ele lê o primeiro número, o x receberia 1, né? Porque ele vai somar 0 mais 1, 1. Então, a cada passagem por aqui, conforme o usuário vai dizendo sim, 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 a cada passagem ele somaria 1. Então, quando termina o laço, ele teria exatamente a quantidade. Então, se fosse pedido a média, eu poderia dividir pela essa quantidade, que seria esse x aí, que seria o contador. Alguma dúvida, alguma pergunta para essa estrutura quando eu não tenho um número definido de vezes para executar alguma tarefa? Serve tanto para a estrutura faça enquanto, quanto para a estrutura enquanto faça, tá? A gente já viu que a diferença só é porque no enquanto faça, o enquanto estaria aqui em cima, né? Tá? Se eu fosse utilizar essa estrutura usando o enquanto faça, deixa eu só tirar aqui rapidamente essas marcações. Se eu fosse utilizar essa estrutura utilizando o enquanto faça, a única coisa que eu teria que mudar aqui era o seguinte, é que o enquanto viria para cima, né? Enquanto viria para cima, para que o enquanto ficaria aqui em cima. Deixa eu fazer melhor. Se estivesse utilizando o enquanto faça, o enquanto ficaria aqui em cima. Teria o fim enquanto.
E como a primeira coisa que vai acontecer é o teste aqui, eu precisaria definir um valor inicial para a opção, tá? Então, eu teria que colocar aqui um valor inicial para a opção. Então, como eu quero que entre no laço, teria que receber esse, tá? Então, se eu tivesse que utilizar a estrutura enquanto faça, eu teria que definir um valor inicial para S para que pudesse entrar no laço, né? Porque aqui ele faz o teste para poder entrar no laço, né? Então, se eu quero que ele entre no laço, logo na primeira situação, eu teria que permitir que isso aqui fosse verdadeiro, né? Então, já que ele faz primeiro o teste, então eu teria que estabelecer um valor inicial para a opção, coisa que não foi preciso, né? Quando eu utilizei o faça enquanto, né? Então, era a única coisa que eu teria que fazer era estabelecer também um valor inicial para S, porque é a primeira coisa, né? Ele executaria aqui, só para começar aqui. Só para começar. Criaria o real e num, perdão, num e resultado, num e resultado, resultado receberia zero, resultado receberia zero, caractere opção, criaria o caractere opção, e opção receberia S, então ele receberia um valor inicial. Aí, como a primeira coisa que ele faz é o teste, enquanto a opção foi igual a S, ou a opção foi igual a S minúsculo, ou a opção foi igual a S maiúsculo, aí opção é igual a S minúsculo, falso. Opção é igual a S maiúsculo, verdadeiro. Aí falso ou verdadeiro, toda sentença vai ser verdadeira. Então ele vai entrar no laço. Então eu teria que estabelecer um valor válido para que ele pudesse entrar no laço. Aí ele vai pedir um primeiro número, leia o número, aí o usuário lá digitaria 2. Aí o valor vai ser lido, aí vai somar com o resultado. Aí ele vai substituir aqui, vai ficar 2. Aí vai perguntar se tem outro. Tem outro número? Aí dizia sim. Aí permaneceria um S. Aí fim enquanto, volta, testa de novo. Opção é igual a S minúsculo, falso. Opção é igual a S maiúsculo, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, toda sentença seria verdadeiro. Entraria no laço de novo, pediria outro número. E assim prosseguiria. Então era a única diferença que teria utilizando essa opção se eu fosse utilizar o enquanto faça. Mas nas duas situações, a situação pode ser executada. Tudo bem a questão quando eu tenho mais de um, ou seja, eu não tenho um número determinado de vezes, né? Eu vou entrar com um número indeterminado de vezes para executar alguma tarefa. Tudo bem a estrutura? Tudo sim, professor. Tudo certo, professor. Beleza. Muito bem. Tem mais uma opção aqui que eu gostaria de mostrar. Eu vou incluir agora, só também para a gente poder já aproveitar a estrutura de repetição. Eu acho que eu coloquei lá na programação, mas eu vou mostrar aqui no algoritmo, tá? Só para a gente aproveitar. Em algumas estruturas de repetição que a gente está trabalhando, tem algumas situações onde eu quero forçar o usuário a digitar alguma coisa que eu desejo, tá? Então é muito comum você ter uma estrutura de repetição onde você queira que o usuário digite um valor válido, beleza? Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha
uma situação em que eu queira que o usuário digite uma nota, eu estou preocupado só em que o usuário digite uma nota válida, tá? Eu não quero saber qual é a nota que o usuário vai digitar. Então, digamos que eu queira criar uma estrutura de repetição onde eu queira forçar o usuário a digitar uma nota válida. Então, vai ocorrer a entrada de uma nota. Deixa eu tirar aqui essas opções, mas é uma situação também bem importante, recorrente, que você utiliza muito. Então, o usuário vai digitar uma nota. Digite uma nota. Vamos colocar aqui a situação. Aí ele vai ler nota. O objetivo é: eu quero uma nota válida. Eu quero uma nota válida. O usuário tem que digitar uma nota válida. Ora, o que seria uma nota válida? Uma nota válida, para efeito, né, didático, seria uma nota entre 0 e 10, concorda? É claro que depende da faixa, né, que está sendo estabelecida. Por exemplo, lá no Classroom a gente utiliza de 0 a 100, né? Mas, em geral, para o que a gente conhece, né, nota mesmo, né, para a gente, por exemplo, no sistema acadêmico do IFPA, essas notas variam de 0 a 10. Depois a gente vai transformar a nota de lá, né, do Google Classroom, que é de 0 a 100, em nota de 0 a 10. Então, uma nota válida seria uma nota de 0 a 10. Então, o usuário, no momento que eu mando ele digitar uma nota, ele fica livre para digitar qualquer nota. Concordam ou não? Tudo Sim, bem? sim. Sim, professor. Se ele fica livre e eu quero forçá-lo ao usuário a digitar aquilo que eu quero, e isso é muito comum. Lembra lá, você às vezes está acessando lá uma página na internet. Caiu a conexão de vocês, né? Não, professor. Deixa eu ver aqui. Tinha caído aqui a minha, mas era a outra que eu uso como apoio. Muito bem. Então, se eu quero forçar o usuário a digitar uma nota válida, quero forçar ele a fazer uma coisa que eu quero, eu tenho essa possibilidade também usando uma estrutura de repetição. Então, como é que eu faço? Vai ocorrer a entrada de dados e depois, aqui na condição, eu vou colocar o que eu não quero que aconteça. Para o que eu não quero que aconteça? Que essa nota seja menor do que zero, nota, nota, seja menor do que zero, ou a nota seja maior do que 10. Eu coloco na condição o que eu não quero que aconteça. Deixa eu ver só se eu tirei o ponto e vírgula do outro enquanto lá. Que enquanto faça aqui não tem ponto e vírgula, né? Já no faça enquanto termina com ponto e vírgula. Bom, voltando aqui a nota. Então, eu coloco o que eu não quero que aconteça. Então, na condição, eu coloco o que eu não quero que aconteça. O que não se deseja. Nessa condição que eu coloco aqui. Então, se ocorrer o que eu não desejo, obviamente vai entrar no laço. Aí no momento que entra no laço, aí eu digo lá para o usuário, ó, você digitou uma nota inválida.
Depois eu peço para ele digitar uma nota válida. Digitar uma nota válida. Digo para ele que a nota que ele digitou é inválida. Depois eu peço para ele entrar com uma nota válida. Então a estrutura fica exatamente desse jeito. E depois segue os comandos com uma nota válida. Vamos observar essa estrutura que a gente criou só para a gente analisar o que efetivamente acontece. O objetivo é, eu quero forçar o usuário a fazer o que eu quero, ou seja, digitar uma nota entre 0 e 10. Aí vejam o que eu fiz. Eu criei uma estrutura de repetição usando a opção do enquanto faça. Veja o que eu fiz. Ocorre a entrada de dados normalmente. Digite uma nota e o usuário digita uma nota que vai ser armazenada na variável nota. Então, lá na memória do computador, ele criou, né, a variável nota, criou a variável nota, e lá dentro, né, vai receber qualquer valor real. Então o usuário pode digitar qualquer coisa. Aí vamos lá que o usuário digita -2. Ora, -2 não é uma nota válida. Aí veja o que acontece. Enquanto nota for menor do que 0 ou nota maior do que 10, faça. Faltou faça aqui, depois eu coloco. Nota é menor do que 0, verdadeiro. Nota é maior do que 10, falso. Verdadeiro ou falso, toda sentença vai ser verdadeira. Logo, ele vai entrar no laço. Aí vai mostrar para o usuário que a nota é inválida e vai pedir outra nota. Esqueci de trocar o texto aqui. Já troco. Deixa eu trocar logo então. Aqui faltou o faça. E aqui é o mesmo texto daqui. Para digitar uma nota. Vou colocar. Muito bem. Então, ele entrou com uma nota, aí criou a variável nota, entrou com uma nota inválida, o usuário entrou com -2, aí verificou, é menor do que 0? Verdadeiro. É maior do que 10? Falso. Verdadeiro ou falso, toda sentença vai dar verdadeira. Então faça. Faça o quê? Vai mostrar na tela que a nota é inválida e vai pedir outra nota. Aí o usuário insiste, né? Aí o usuário vai lá e digita lá 11. Chegou no fim, enquanto o que vai acontecer? Volta e vai testar de novo. Nota é menor do que 0? Falso, né? Porque 11 não é menor do que 0. Nota é maior do que 10? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro, toda sentença vai ser verdadeiro. Aí vai de novo dizer nota inválida. E vai pedir uma nova nota. Quando é que vai sair daqui? Deixa lá. Quando eu digitar uma nota válida. Ou seja, entre 0 e 10. Então, essa estrutura aqui toda, só para garantir uma entrada de dados válida. Válida. Então, alguns problemas, por exemplo, lembram que naquela lista de exercício lá tem calcule o fatorial de um número, lembram lá? Ora, para mim calcular um fatorial de um número, pode ser qualquer número. Para calcular o fatorial de um número?
Vale qualquer número? Sim ou não? Os não negativos, né? Não pode ser negativo, né? Então, pode ser 0, né? Que por definição é igual a 1, mas a partir de 0 para frente pode, mas não pode ser negativo. Então, em vez de colocar se o número que o usuário digitou, né, para se calcular o fatorial, for maior do que 0, maior ou igual a 0, aí calcular, aí se for menor dizer, olha, não pode calcular, eu poderia forçá-lo a digitar um valor válido. Aí colocava a entrada, uma estrutura de repetição, informando para ele. Aí aqui seria quase essa situação, né? Mas seria só menor do que 0, né? Porque o para frente não precisa, né? Para fatorial não precisa eu me preocupar com maior, né? Enquanto o valor fosse menor do que 0, aí eu dizia para ele que o valor era inválido, digite outro valor para calcular o fatorial, o valor inteiro, né? Ok? Tranquilo? Então é outra coisa importante, né? Para que você possa utilizar como estrutura de repetição para você forçar o usuário. Isso acontece muito, tá? Você utilizar estruturas para forçar o usuário a fazer alguma coisa, né? Lembra, às vezes, lá para final da noite, você está estudando, aí acessando lá o site, aí quando começa, você clica no X e acontece outra coisa, né? Você fecha o site e o site não fecha. Ele abre outro, né? Ou permanece no mesmo lugar. Por quê? Porque por trás daquele X, que para a gente é fechar, eu posso incluir outros comandos. E coloco uma estrutura de repetição para ficar abrindo novamente enquanto o usuário ficar digitando em X. Então eu posso ficar mandando executar alguma outra coisa. Então o programador determina, né, o que vai acontecer com as ações, né, com base nas ações do clique. E eu posso colocar uma estrutura de repetição para poder abrir novamente, abrir novamente, abrir novamente, abrir novamente. Ok? Muito usado essa estrutura. Tudo bem até aqui? Com a estrutura de repetição quando eu não tenho um número determinado de vezes? Sim, professor. Tudo certo, professor. Tudo bem. Muito bem. Se não tem dúvidas, temos dívidas. Vamos ao próximo. Bom, então vamos ver agora uma outra estrutura de repetição que também é muito usada, usando agora, em vez de enquanto ou enquanto faça, utilizando a estrutura de repetição chamada de para. Tá? Muito embora, para algumas linguagens de programação, como a gente vai ver em Python, é usado uma outra ideia para esse para, né? Mas é como eu falei para vocês, eu preciso ver pensando em todas as linguagens, né? E não somente numa linguagem de programação. Porque o para em Python funciona um pouco diferente. E a gente vai ver quando estiver falando de novo na linguagem, representando, né, aquelas estruturas que nós vimos no algoritmo na linguagem Python. Aí a gente explica como é o funcionamento em Python, né? Mas na maior parte das linguagens funciona exatamente como a gente vai ver aqui, como no algoritmo, tá? A estrutura de repetição para, então a gente vai ver como é que ela funciona dentro de um algoritmo, dentro da pseudolinguagem. É também uma estrutura de repetição e muito usada principalmente quando a gente utiliza vetores e matrizes, né? Uma estrutura chamada de vetor ou uma estrutura matriz, né, de matriz, que é a mesma lá da matemática, né? É muito utilizada essa estrutura especificamente, né? Muito bem. Bom, dentro da estrutura do algoritmo, a gente já viu que tem o início, declaração de variáveis, né, todos os comandos. E como é que funciona, então, a estrutura de repetição para? Bom, primeiro,
você vai criar uma variável que ela vai servir de índice para a execução da repetição. Ela é utilizada também normalmente quando eu tenho um número determinado de vezes, tá? Ela faz a mesma função lá do enquanto ou do faça enquanto faça ou do faça enquanto, quando eu tenho um número determinado de vezes para executar uma repetição. Então eu crio uma variável que vai servir de base para controlar a repetição. Eu estou chamando aqui de var. Aí eu coloco da seguinte forma: para var, a variável que eu criei, de um determinado valor inicial até um valor final, o valor do passo, o passo significa o seguinte: de quanto em quanto vai variar essa variável var. Vai variar de 1 em 1? Vai variar de 2 em 2? De menos 1 em menos 1? De menos 2 em menos 2? Vai variar de 10 em 10? Então eu posso informar como eu quero que essa variável varie. Então o passo vai determinar como vai ser essa variação. Se vai ser de 1 em 1, se vai ser de 2 em 2, se vai ser de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, de menos 1 em menos 1, de menos 10 em menos 10. Então ele pode variar, né, tanto crescendo como decrescendo esse passo. Faça. Aí eu coloco todos os comandos até que o valor de var ultrapasse o valor final. Não ultrapasse o valor final. Então ele executa, quando chegar no valor final, ultrapassar o valor final, ele cai fora do laço. Vamos ver um exemplo, né, porque a gente visualiza melhor essa situação, tá? Então digamos que eu queira fazer um algoritmo para exibir na tela de 1 a 3 na tela. Quero que exiba lá 1, 2, 3. Muito embora, né, eu poderia fazer algo do tipo assim, né? Embora seja válido, né, mas não é uma solução muito aceitável, né? Poderia colocar assim, né, imprimir aí, aspas, 1, 2, 3, fecha aspas. Opa, faltou parênteses. Ponto e vírgula. Também mostra na tela de 1 a 3, né? Mas aí a gente está falando de estrutura de repetição, né? Usando uma estrutura de repetição para exibir de 1 a 3. E eu coloquei valores pequenos para que a gente possa analisar do início ao fim, né? É claro que normalmente a gente usa estruturas de repetição para executar muitas vezes alguma coisa na tela, certo? Então isso aqui não vale, né, para a gente, ok? É usando uma estrutura de repetição, né? Exibir de 1 a 3 na tela usando uma estrutura de repetição. Vou até consertar logo, né, para utilizando uma estrutura de repetição. Aí aqui a gente vai ver usando para. Pronto. Melhor definido agora para não ter problemas, né? Muito bem. Então a gente vai ver uma versão utilizando com a estrutura para, né? Então, neste exemplo, não existe a necessidade de entrada de dados do usuário, né? Por quê? Eu quero mostrar, usando uma estrutura de repetição, 1, 2 e 3 na tela, né? De 1 a 3 na tela. Então eu vou utilizar a própria variável que vai controlar a repetição como resultado, né, da operação. Então eu não tenho, no caso, uma entrada, né? Então essa variável que eu vou utilizar para controlar o número de repetições, essa variável de controle, que vai controlar o laço, ela vai ser a própria
variável que vai servir de entrada e de saída de dados, né? Então vamos ver agora, né, como é que eu faço para executar a repetição utilizando o para. Então, vamos lá. O objetivo é criar uma estrutura de repetição para executar um comando ou um bloco de comandos, um número determinado de vezes. Então eu quero exibir de 1 a 3 na tela. Então o que eu vou fazer? Eu criei uma variável inteira chamada de i, ela que vai ser a variável que vai controlar o número de repetições. Então na memória do computador, ele vai criar uma variável, né, onde eu vou poder armazenar um determinado valor na tela. Ok? Próximo comando. Para ir de 1 até 3, passo 1, faça. Então veja, para a variável de controle de um valor inicial até um valor final, passo o valor do passo, faça. Tá? Então, seguindo aquela sequência lá. Para i, que é a variável de controle, de um valor inicial até um valor final, o passo. De quanto em quanto, né, vai ser a variação dessa variável, faça. Então, quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O valor de i recebe o valor inicial. Então, eu li a primeira vez a linha. Para ir de 1 até 3, passo 1, faça. O que acontece exatamente na primeira vez que eu faço a leitura? O valor de i recebe o valor inicial. Então, está acontecendo aqui. Ó. O valor de i recebe o valor inicial. Ok? Deixa eu até colocar esse 2 aqui embaixo também, para que saiba o que está acontecendo. Muito bem. Então aconteceu, o valor de i recebeu o valor inicial. Aí entrou no laço. Né? Porque como é até 3 e o valor de i é 1, entrou no laço. Aí eu estou mandando executar o seguinte, ó, mostre na tela o conteúdo de i seguido de um espaço. Então ele vai fazer. Mostrou o conteúdo de i. Ó, e o conteúdo de i é 1. Então ele mostrou na tela e executou a primeira vez o comando. Só tem um comando. Mostrar na tela o valor de i seguido de um espaço. Então ele vai mostrar na tela o valor de i e vai dar um espaço aqui, né? Desse espaço que eu coloquei aqui entre as aspas. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza? Sim, professor. Próximo comando. Chegou no fim para. O que acontece quando chega no fim para? Ele volta e vai executar o passo. Vai executar o passo. Então ele vai executar o passo. Ou seja, executa o passo. O que é o passo? Eu quero que o valor de i varie de 1 em 1. Ou seja, eu vou somar mais 1. Aí quanto era o valor de i? 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio i. Então ocorre o incremento de i somando mais 1. Porque o passo é de 1 em 1. Então o passo é i recebe i mais 1. Porque eu defini que o passo é 1. Então ele pegou o valor de i e acrescentou mais 1. Então vejam que tudo depende do passo. Aí ele pergunta, depois do passo, o valor de i já chegou em 3? Então verifica se o i já ultrapassou o limite. Se não ultrapassou o limite, ele entra no laço novamente. Quanto é i? Agora é 2. Já ultrapassou o limite? Não. Então ele entra no laço novamente. E executa tudo que está previsto lá dentro. Que é o quê? Mostre na tela o conteúdo de i seguido de um espaço.
Quanto é o conteúdo de i? 2. Então, como já tinha um espaço aqui, ele exibiu o 2 e coloca um espaço que não aparece, né, para o usuário. Então, ele executou a segunda vez este comando. Próximo, chegou no fim para de novo. Chegou no fim para, o que acontece? Volta e vai executar o passo de novo. Ou seja, i recebe i mais 1. Porque o passo eu defini que seria de 1 em 1. O incremento, o aumento seria de 1 em 1. Aí i recebe i mais 1. Então, quanto era o i? Aqui no passo era 2. 2 mais 1, 3. Armazenou no próprio i. Então, aconteceu aqui o incremento do valor de i, o aumento do valor de i. Próximo comando, quer dizer, perdão, próxima estrutura, né? Seria, executou o passo e agora verifica se já chegou no limite. Verifica se já ultrapassou o limite, né? Se não ultrapassou o limite, o i é 3, ó, mas ainda está dentro do que foi estabelecido. Até 3. De 1 até 3, ou seja, inclusive o 3. Inclusive o 3. É até o 3. Então, como não ultrapassou o limite, entra no laço novamente para executar a tarefa. Entrou no laço, vai executar uma terceira vez o comando. O que é o comando? Mostre na tela o conteúdo de i seguido de um espaço. Então, como já tinha um espaço lá, né, que ele deixou do comando anterior, mostrou o 3, que é o novo conteúdo de i, seguido de um espaço, que não aparece para o usuário. Chegou no fim para novamente. O que acontece quando chega aqui? Volta e executa o passo novamente, ou seja, o incremento de i. I recebe i mais 1. Aí quanto era o i? Era 3, né? Aqui, o passo anterior, o i era 3. 3 mais 1, 4. Armazena no próprio i. Então ocorreu o incremento de i. Depois, verifica se o i ultrapassou o limite. Aí, opa! Agora, como era até 3 e o i agora é 4, ultrapassou o limite. Então, se ultrapassou o limite, o que vai acontecer? O valor, a estrutura de repetição cai fora do laço. Vai executar o próximo comando depois do fim para. Ok? Deu para entender como funciona aí a estrutura? Eu sim, professor. Em geral, quando o passo é 1, as pessoas não costumam escrever, tá, no algoritmo, tá? Então vocês vão ver algumas vezes no algoritmo, na linguagem algorítmica, sem definir o passo. Quando não tem escrito passo, é porque o passo é 1, tá? Em geral, as pessoas só escrevem quando o passo é diferente de 1, tá? Então, vocês vão encontrar muito para ir de 0 até 5, faça, tá? Em algoritmo, tá? Então, quando você não tem determinado aí o passo, já fica subentendido que o passo é 1, ou seja, sempre vai ser somando mais 1, somando mais 1. Mas quando eu não quero que seja somando mais 1, eu tenho que explicitamente informar, tá? Então, vocês vão encontrar muito isso. Pois não? Essa estrutura, ela pode entrar dentro da estrutura do faça enquanto? Com certeza. Com certeza. Essa solução que eu achei para atividade lá. Oi? Foi essa solução que eu achei para atividade. Não, com certeza. Lembre o seguinte, né? É como eu comentei já com vocês, né? A gente vai inserindo novas estruturas, né? E as estruturas vão se somando às demais, né? Então, vocês vão reutilizando, né? Tudo que vocês vão criando, né? Vocês vão reutilizando
e vocês vão utilizar uma estrutura dentro da outra, tá? Só vai ocorrer uma diferenciação em razão especificamente ao para, é porque com Python funciona um pouco diferente essa estrutura, né? Aí, como eu falei para vocês, eu não posso me prender a uma linguagem de programação para mostrar como é que funciona a estrutura, tá? Porque no momento de fazer a conversão para uma estrutura de repetição usando a linguagem, aí você vai ter que utilizar para executar essa tarefa lá no Python o enquanto, porque o para funciona um pouco diferente da estrutura de repetição do que C, C++, Java, que funciona desse jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Então, precisa ter muito cuidado no momento que estiver analisando, tá? Linguagem algorítmica, linguagem de programação e qual a linguagem de programação, porque cada linguagem funciona de uma forma. Quando a gente estiver falando da linguagem, eu vou mostrar como é o para no C++ e como é o para na linguagem Python, que funciona um pouco diferente dessa estrutura que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Precisa ter muito cuidado, né? É importante mostrar porque eu não sei como um problema vai ser apresentado, por exemplo, numa prova de concurso, porque pode ser que apresente para você numa prova de concurso em pseudolinguagem, né? Como a gente está mostrando aqui. Pode ser que apareça para você numa prova de concurso em C++. Então, você entendendo o funcionamento da estrutura que a gente está mostrando, eu tenho certeza que você vai conseguir interpretar, mesmo que você não tenha conhecimento profundo da linguagem, né? Porque sabe mais ou menos como é que funciona essa estrutura para, né? Mais ou menos não, sabe profundamente, né, como funciona na pseudolinguagem a estrutura para, né? Então você vai conseguir matar o funcionamento da forma que se apresentar lá, você vai conseguir resolver a questão. Tá certo? Muito bom. Então, continuando. Só um minutinho que eu acho que o meu... Deve ser o meu drive conectado. Só um minutinho. É isso mesmo. Meu drive caiu. Já ele volta. É sempre assim, né? Sempre na hora da explicação a coisa deixa de funcionar. Bom, então para exibir de 1 a 3 na tela, eu criei lá uma variável inteira aí. Depois eu inseri a estrutura de repetição para, né? Para ir de 1 até 3, passo 1, faça. E mandei exibir, né? Imprimi I, que executou a tarefa. O resultado foi o próprio comando dentro do Lassa, né, que executou a tarefa para executar a repetição. Computador. Ainda não voltou lá o meu drive. Desse jeito. Professor? Pois não? Eu estava olhando mais cedo as notas da primeira avaliação, aí eu não vi a nossa ainda lá da primeira avaliação. Tem uma ideia de quando você vai colocar ou Não se algo assim? preocupem. Até o final
Esse primeiro bimestre vai estar tudo lá. O importante é que Ok. vocês aprendam. Ok, Mas eu professor. posso dizer uma coisa já. Eu acho que não foi 0, porque eu não vi nenhum 0 lá. Então pode ficar tranquilo. 0 não teve. Então já é um bom incentivo, né? O meu pendrive resolveu não me ajudar. Meu pendrive não, meu HD externo. Tem gente entrando na sala. Muito bem. Deixa eu dar uma paradinha aqui na gravação para não ficar esse tempo todo